Aleluia, como é bom estarmos reunidos para louvar o Senhor. Nosso coração se enche de alegria. Como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom cantar louvores ao nosso Deus Criador. Pai, nós somos gratos ao Senhor pelas tuas maravilhas. Senhor, nós te amamos tanto, Pai. E nós queremos te adorar com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. A tua palavra diz que todo ser que respira, louve ao Senhor. E nesse dia, Pai, queremos louvar o Senhor com alegria, pois o Senhor é digno de toda adoração. E com toda gratidão nos nossos corações, nós nos colocamos diante do Senhor para te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu nome, aleluia. Vamos louvar o nosso Deus com alegria, vamos louvar o nosso Deus com as nossas palmas, com a nossa voz, pois o nosso Deus é digno de toda adoração, aleluia. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Deus. Exaltamos e engrandecemos o teu nome, Deus, que é um Deus tão maravilhoso, aleluia. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Aleluia, Pai. Louvado seja o teu nome. Como é bom pertencer ao Senhor. Como é bom estar diante de ti, Senhor. Aleluia. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Como é bom pertencer ao Senhor. Como é bom fazermos parte desta família de adoradores. Aleluia. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vive, declare, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia, Senhor. Santo, santo é o teu nome, Deus. Nós te amamos, te louvamos e te adoramos, Pai. Glória a Deus, aleluia. Santo e poderoso é o nome do nosso Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, porque em tempos difíceis o Senhor tem nos, Pai, livrado.
Somos gratos ao Senhor pelo teu cuidado. O Senhor que é um Pai amoroso, um Pai zeloso, um Pai cuidadoso, um Pai que tem nos guardado. Ao Senhor, Deus, seja toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Ao Senhor que é um Deus incomparável, Pai. O Senhor é único, o Senhor é real, o Senhor é forte, o Senhor é lindo. Pai, o nosso louvor é para o Senhor, porque nós reconhecemos a Tua grandeza, a Tua força, a Tua majestade, como somos pequenos diante de Ti. Mas nós chamamos, Pai, nós chamamos com todo o nosso coração e queremos render ao Senhor nesse dia, Pai, toda honra, glória e louvor que o Senhor é digno de receber. Exaltado seja o Teu nome todos os dias. Aleluia, Pai. Abre os seus lábios, meu irmão, onde quer que você esteja. Louve esse Deus vivo e poderoso que está com você. A palavra de Deus diz que Ele estaria conosco todos os dias de nossas vidas. Então nós podemos abrir os nossos lábios, adorá-lo, porque Ele ouve o nosso louvor e a nossa adoração. Ele ouve a nossa oração e Ele está conosco. Aleluia. Aleluia, Pai. Declare que Ele é poderoso. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Poderoso é o Senhor, Pai. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor, nosso Deus.
Deus Santo esteja envolvendo a sua vida neste momento. Que esse Deus poderoso esteja enchendo a tua casa com teu Santo Espírito, trazendo vida, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo libertação. Que você sinta a presença do Senhor com você, querido. Que você sinta o toque desse Deus que é real, que está contigo. Oh, Deus poderoso, Santo, Santo é o nome do Senhor. Digno é o Senhor de toda adoração, de todo louvor. Que a graça maravilhosa do Senhor e as misericórdias dele se renovem sobre a sua vida, meu querido. E que você receba neste dia uma porção dobrada do Espírito Santo do Senhor. Oh Deus, o Senhor é real, o Senhor é vivo, aleluia. Exaltado seja o teu nome, Pai. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Aleluia, Pai. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. E continue falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Hino 454. Se Deus é por nós, quem nos vencerá? A nossa poder real, Deus nos guardará.
Graça e paz, irmãos. Nós estamos, neste momento, juntos mais uma vez para meditarmos na Palavra de Deus, a palavra que traz consolo ao nosso coração, a palavra que nos alimenta, a palavra que traz a verdade absoluta de Deus às nossas vidas, nesse tempo tão difícil que vivemos, nesse momento de distanciamento, quando temos que transmitir as nossas mensagens por vídeo. Eu gostaria que você parasse nesse momento, que você apresentasse o seu coração diante de Deus e mais uma vez buscasse da paz que só o Senhor pode te dar. Certamente Deus já tem abençoado a sua vida, a sua família até esse momento, mas eu quero te convidar então a compartilhar a palavra de Deus, a lermos a palavra de Deus, a ouvirmos aquilo que Deus tem ao nosso coração nessa noite, trazendo-nos esperança, uma viva fé e uma vida centrada na vontade dEle. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de 2 Samuel, capítulo 9. Esse é um texto muito rico, um texto muito interessante, que relata um momento marcante na vida de Davi e na vida do seu povo, quando Davi traz a sua lembrança, traz a sua memória, alianças que ele fez com Jonatas, com Saul, e agora Davi então apresenta a graça do Senhor, a bendita graça do Senhor sobre a vida daqueles que estão ao seu redor. Então, um texto muito marcante, muito rico, 2 Samuel, capítulo 9, o texto nos diz assim, primeiro verso: Disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? No verso 2 diz: Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu, Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. A palavra nos fala que Davi, ele busca dentre o povo que está ali no seu reino, aqueles que restaram, se restou alguém da família de Saul, a família de Jonatas, para que ele pudesse usar da bondade de Deus. Perceba que Davi está falando da bondade de Deus e não da bondade dele. A Bíblia diz que nós não somos bons, que a nossa bondade, ela não significa nada diante da bondade de Deus. A bondade perfeita vem do Deus Todo-Poderoso através da sua graça. E a graça de Deus, ela é algo abundante sobre as nossas vidas, e que a palavra nos revela com toda a verdade, com toda a dádiva do Senhor para com a humanidade, para com toda a criação. A graça é algo que precisa estar bem no centro da nossa experiência com Deus, e nós precisamos trazer ao nosso coração esse entendimento de que a graça, ela é suficiente para as nossas vidas, suficiente em todo tempo, suficiente em qualquer circunstância. Então a graça de Deus, ela deve ser o cerne da nossa teologia, da nossa vida prática, da nossa vida e da nossa experiência cristã diária. A doutrina da graça, ela é exposta em várias cartas do Novo Testamento, como Romanos, como Gálatas, Efésios, mas também encontramos aqui no livro do Velho Testamento, em 2 Samuel, a expressão da graça de Deus através da vida de Davi. Então Davi, ele traz esse entendimento ao seu coração. Há a bondade de Deus para ser expressa, há a bondade de Deus para ser estendida, há a bondade de Deus porque eu fiz aliança com esse Deus e eu fiz aliança com Jonatas na minha juventude. Jonatas e Saul haviam morrido cerca de 20 anos antes deste momento aqui. Aquele filho de Jonatas, que no momento de fuga com a sua babá, com aquela que cuidava dele, ela tropeça, cai e o menino fica aleijado. A Bíblia diz que todo rei, quando conquistava uma determinada nação, um povo, ou quando o rei era destituído, o rei que assumia, o comum era que ele eliminasse toda a descendência daquele que foi deposto, daquele que foi morto. Mas Davi havia afirmado isso a Saul e a Jonatas, que não faria, que ele não exterminaria os seus descendentes quando ele se tornasse rei. Isso está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 20 e também no capítulo 24. Os irmãos podem encontrar esse texto, quando Davi faz essas afirmações.
Ele promete a Saul, promete a Jonatas que não exterminaria os seus descendentes quando ele se tornasse rei. Então Davi faz uma pergunta aqui no início do capítulo 9 de 2 Samuel. Resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? E lá, mais à frente ele afirma a bondade de Deus, não a bondade de Davi. Então a palavra bondade, ela é chave aqui nesse capítulo 9. Bondade, algo que é expresso, algo que é oferecido gratuitamente. A bondade de Deus é a chave para esse capítulo. Então ele aponta para o fiel e infalível amor de Deus pelo seu povo. Deus não se esquece de nós. E Davi ali estava demonstrando que ele como rei, ele como representante do Deus Todo-Poderoso sobre a nação, ele agiria da mesma maneira. Não se esquece do seu povo, o seu amor é infalível pelo seu povo. Então não há nada em nós, não havia nada na vida do filho de Jonatas, de Mefibosete, que pudesse merecer esse amor infalível, essa graça infalível. Não há nada que possamos fazer. A graça, ela vem da natureza de Deus. Deus é gracioso para conosco. E Ele nos traz a sua graça, a sua bondade em todo o tempo. Pare para notar que Davi, ele está afirmando aqui, resta ainda porventura alguém da casa de Saul. Davi não está preocupado se é alguém saudável, se é alguém que merece, se é alguém bem-sucedido ou não, alguém qualificado, não. Davi não está interessado nisso. Ou até mesmo em alguém que mereça essa bondade. Apenas ele afirma alguém, há ainda alguém, há porventura alguém da casa de Saul. Então Ziba é trazido à presença de Davi, e Ziba então afirma, olha, há alguém sim, mas Ziba também diz que ele é aleijado, quase que numa tentativa de dizer, Davi, ele não é qualificado, ele não merece estar na tua presença, porque na presença dos reis devem se assentar os príncipes, devem se assentar as autoridades, pessoas que têm uma boa qualificação. Não era o caso de Mefibosete. Então Ziba, ele afirma isso, olha, ele é coxo de ambos os pés. Então Davi pergunta, do que ele é aleijado? Davi não pensou, seria inútil por aqui. Davi não está interessado nas qualificações ou na situação em que Ziba se encontra, mas ele simplesmente expressa o desejo de ministrar a bênção sobre aquela pessoa, sobre aquela vida. A graça de Deus é assim, e a graça de Deus ilustrada aqui na situação de Mefibosete, Davi, essa graça, essa misericórdia de Deus, ela demonstra para nós o alcance da graça do Senhor sobre toda a humanidade. A graça que nos traz um novo relacionamento com Deus. A graça que nos une ao trono de Deus. A graça que nos coloca numa posição de filhos. A graça que nos qualifica, que nos identifica como filhos de Deus, herdeiros do reino de Deus. Essa é a graça do nosso Deus. A graça que nos alcança onde nós estivermos. A graça que nos alcança na circunstância em que nos encontrarmos. A graça de Deus, ela alcança a todos. Deus é misericordioso. Então esse Deus misericordioso, ele não espera que nós nos aproximemos dele para sermos envolvidos pela sua graça. A graça já está estendida sobre todos nós. A graça já foi ministrada sobre toda a humanidade. Na verdade, não podemos buscar a Deus com as nossas próprias forças. Nós não podemos buscar a Deus pelos nossos próprios méritos. A obra é inteiramente do Altíssimo, a obra é de Deus. É Deus quem faz a obra, é Ele quem nos procura, é Ele que nos alcança onde quer que nós estamos. O Senhor nos alcança, Ele me alcançou, Ele pode alcançar a sua vida, Ele pode alcançar a sua família nessa noite, Ele pode alcançar aquele que você acha mais difícil de relacionamento, nos seus relacionamentos, sejam familiares ou amigos. Deus pode alcançá-lo, porque a graça do Senhor, ela é abundante, não é limitada. A graça do nosso Deus. Deus está presente na nossa vida, Deus está presente neste lugar, Deus está presente em meio à sua família. E o próprio rei Davi traz essa demonstração da graça de Deus. Aquele homem de tamanha importância, aquele homem que tinha tantas conquistas, aquele homem que tinha uma história tão grande com Deus, ele agora para
e nas suas meditações ele se lembra da aliança que havia feito. As nossas alianças precisam ser preservadas. Nós precisamos cumprir aquilo que nós nos comprometemos. Nós precisamos ter uma vida de integridade, uma vida de retidão, uma vida onde nós vamos expressar essa graça de Deus. A graça de Deus ela é expressa através da nossa identidade em Cristo. Fomos alcançados por Jesus. Temos uma identidade, a graça de Deus, ela te qualifica como filho de Deus. Ela nos apresenta ao Pai como filhos de Deus. Aquele homem vivia na clandestinidade, aquele homem vivia numa terra miserável. Aquele homem vivia de favor na casa de um mendigo. Aquele homem, ele não tinha esperança, não tinha perspectiva. 20 anos se passaram e agora chega a notícia de que o rei deseja vê-lo. Certamente no coração de Mefibosete havia o temor, havia o medo de que ao chegar na presença de Davi, ele seria eliminado. Ele seria morto. Porque essa era a prática comum dos reis que conquistavam os tronos. Mas Davi não é assim. Davi é o homem segundo o coração de Deus e que se coloca diante da nação representando esse caráter de Deus. Davi então chama chama Mefibosete. Mefibosete é levado à presença do rei. Ele é limpo, ele é barbeado, ele colocam nele vestes de príncipe. E ele está na presença do rei, na mesa do rei. Assim nós estávamos, irmãos, assim nós nos encontrávamos. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Eu, você, toda a humanidade pecou e necessitamos, carecemos da graça de Deus. A graça de Deus nos alcançou, a graça de Deus nos foi estendida através do sacrifício de Jesus, a graça que é abundante, a graça que lava as nossas vidas, que nos limpa de todo pecado. O sangue de Jesus que foi derramado por graça a todos nós. Jesus é a expressão da graça de Deus. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados. Assim nos encontrávamos. 2 vezes no texto de 2 Samuel 9, nós somos informados que Mefibosete é aleijado dos pés. No verso 3 do capítulo 9 e também no verso 13. Aquele homem era indigno. Não havia nada nele que trouxesse a ele retidão ou dignidade para estar na presença do rei. Era um homem rejeitado, abandonado, esquecido. Mas Deus não se esquece de nós. Deus não esquece da nossa família. Deus não esquece daqueles que estão ao nosso redor. Deus não se esqueceu de você e de mim. Pelo contrário, fomos alcançados pela graça do Senhor. E decidimos, escolhemos, aceitamos andar pela graça do Senhor e pela fé no Senhor, que é digno de todo louvor e adoração. O texto é muito rico, eu te aconselho a ler não somente o capítulo 9, mas também o capítulo 16 e os demais. Leia esses capítulos, irmãos, leia a história de Mefibosete, também no capítulo 19. Todo o desenrolar do que houve na vida daquele homem e como a aliança de Davi para com Mefibosete reflete na história, naquilo que vem sobre a vida de Davi, sobre a vida de Mefibosete. Deus honra a atitude de Davi. Deus coloca Mefibosete no lugar que é o seu lugar, o lugar de direito, o lugar que lhe foi tirado. Davi, ele honra a Mefibosete, ele revela assim a natureza de Deus, a nossa natureza pecaminosa e a natureza de Deus que nos faz achegar a Deus. A nossa natureza pecaminosa nos afastou de Deus, mas a natureza de Deus, a graça de Deus, nos aproxima da sua bondade, do seu amor. O pecado veio ao mundo através de um homem, através da queda, e deixou todos nós espiritualmente mortos. Podemos dizer, comparando a situação de Mefibosete, que nós estávamos aleijados, nós estávamos abandonados, não tínhamos condições de caminharmos por nós mesmos, mas o Senhor nos fez livres, Ele nos tornou livres,
e nos traz a sua presença, independente da condição em que nós nos encontramos. Mefibosete continuou aleijado, mas agora ele está assentado à mesa do rei, com todas as honras de príncipe, com todas as propriedades que Davi destinou a ele, com todo o conforto e com toda a graça e a bondade de Deus. Diariamente, diz o texto, que Mefibosete se assentava à mesa do rei. O Senhor nos chamou para nós nos assentarmos à sua mesa. O Senhor afirma, através da sua palavra, que nós estaremos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Quando nós nos entregamos a essa graça, quando nós abrimos mão da nossa vida, dos nossos desejos, quando nós abrimos mão da nossa vontade, da nossa natureza carnal e nos tornamos filhos de Deus, homens e mulheres cheios do seu Espírito, assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Este é o lugar que o Senhor tem para nós. Graça de Deus. Imagine o coração de Mefibosete ao se apresentar a Davi e a incerteza se permaneceria vivo ou não, se seria morto ali ou levado a uma masmorra para passar os seus últimos dias aprisionado. Não, ele recebe graça e bondade, graça de Deus. Aquele temor deixou de existir, aquele medo que havia no coração deixou de existir, porque a graça está presente. A graça de Deus revela o grande amor de Deus por nós. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E o verdadeiro amor nós encontramos na graça de Deus, na graça que nos foi outorgada através de Jesus Cristo. Ainda somos pecadores, ainda somos espiritualmente imperfeitos, mas somos membros da família de Deus. Isso ninguém pode roubar de nós. Isso ninguém pode negar. Nós fomos destinados a morar no palácio. Agora Mefibosete não está mais numa terra seca, Lodebar, uma terra vazia, uma terra pobre, uma terra de sequidão. Agora ele está no palácio do rei, graças a Deus, a sua bondade. Estávamos longe de Deus, agora estamos na presença de Deus. Estávamos como Mefibosete em Lodebar, uma terra seca, vazia, uma terra de pobreza, de miséria, falta de vida. Agora estamos no palácio, nos banqueteando com o Senhor da glória, com o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Mefibosete foi colocado diante do rei e nós temos a oportunidade de nos apresentarmos ao Rei dos reis todos os dias. O Rei dos reis está presente na nossa história. O Rei dos reis está presente na sua família. O Rei dos reis está presente no meio da sua igreja. Há perseguições, há lutas, há fraquezas, sim, mas há um Rei dos reis dirigindo as nossas vidas. Ele nos guarda, ele nos livra das enfermidades, ele nos livra a cada manhã de diversas situações que nós sequer percebemos, mas ele está nos livrando em todo o tempo. Esse é o Rei da glória, esse é o Rei dos reis, esse é o Rei que nos chama a uma celebração. Davi chamou Mefibosete e todos os seus filhos e príncipes e autoridades para estarem se banqueteando à mesa, porque agora Mefibosete assumiu o seu lugar de direito. A aliança que foi feita com Jonatas e Saul agora está cumprida. Aliança que precisa ser preservada. Aliança que precisa ser preservada em todas as circunstâncias, em todos os segmentos da nossa vida. Sejamos íntegros, estejamos preservando as alianças que fazemos, que sejamos reflexo do caráter e da graça de Deus neste mundo, que possamos andar em fidelidade, Veja o que diz o verso 7 do capítulo 9. Então lhe disse Davi, quando Mefibosete é apresentado diante de Davi, e ele diz, eis aqui teu servo, Mefibosete, no verso 6. No verso 7 diz, então lhe disse Davi, não temas, porque usarei da bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. O verso 8 diz, então se inclinou e disse, quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Mefibosete reconhece que ele não merece, mas ele está sendo honrado pelo rei.
Ele está sendo honrado pela aliança que Davi havia feito. Ele está sendo honrado pela bondade de Deus que se revela na vida de Davi. Que você receba dessa bondade a cada manhã. Que você perceba a bondade de Deus e reconheça o seu lugar de direito como filho de Deus. Não fomos criados para andar distante de Deus, distante dos conselhos de Deus, distante da mesa de Deus, porque Ele traz a provisão diária às nossas vidas todos os dias. Você é amado por Deus. Não permita que o inimigo diga outra coisa aos seus ouvidos. Não permita que as mentiras desse mundo tragam uma identificação à sua vida. Você é filho da verdade, você é filho de Deus, do Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, que entregou o seu Filho na cruz para que tivéssemos vida e vida em abundância. Ele está conosco todos os dias da nossa vida, desde agora e para todo sempre. Eu espero que essa palavra traga esperança ao seu coração. Espero que essa palavra traga vida à sua vida. A Bíblia diz que nós devemos entregar a nossa vida ao Senhor, confiar nele e tudo mais Ele fará. Vamos orar? Que Deus te abençoe. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite. Te agradecer por esse momento de compartilharmos a Tua palavra. Senhor, aonde quer que chegue essa palavra, que haja renovo e vida. Que o Senhor alcance, Senhor, com a Tua graça, com a Tua bondade, cada um dos nossos ouvintes. Que, ó Deus, a Tua palavra seja alcançada, Senhor, diante desta nação. Que os povos se rendam ao Senhor, que os povos reconheçam a Tua graça. Que as famílias reconheçam a Tua graça nessa nação, Senhor. Que a Tua bondade seja estendida, ó Pai, sobre cada lar, sobre cada vida que está presente, assistindo a essa palavra. Que o Teu nome seja glorificado, ó Deus, nós te pedimos e nós consagramos as nossas vidas ao Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Tenha uma semana vitoriosa. Medite na palavra de Deus, leia a palavra de Deus, ore ao Senhor, busque ao Senhor, pois o Senhor está diante de nós e deseja ser encontrado pelos nossos corações. Deus te abençoe, uma semana abençoada e vitoriosa. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Minha pátria para Cristo, hino 439. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lar prestado, lar formoso, é por ti o meu amor. E o meu Deus de excelsa graça te desfez em seu favor. Salve Deus, a minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, esta terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver teu povo tão gentil, aceitando o Evangelho nesta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá temor servir, ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus.